Oi pessoal, hoje a gente vai conversar de Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso. É o seguinte, esse livro está na obra obrigatória da FUVEST, tá bom? Foi publicado em 1951 e a gente vai começar dessa vez não pela obra, mas falando um pouquinho do contexto histórico e da vida do autor. Então eu vou colocar aqui de um lado o contexto e do outro a gente vai comparando com a vida de Drummond. O que aconteceu? A gente já viu, né, que a gente não estuda o contexto pontual, então não adianta eu estudar lá o que aconteceu em 1950 ou 51, claro que influencia também, mas o ideal é que a gente estude o que aconteceu antes, né, porque o que aconteceu antes geralmente é o que influencia o que vem depois. E daí o que aconteceu? Começando lá no começo do século XIX, porque a gente vai pensar que o autor nasceu em 1902, nasceu em Itabira, Minas Gerais, aqui no Brasil, um poeta brasileiro, um dos maiores, inclusive, poetas brasileiros. Então, ele nasceu aqui em 1902. Então, a gente vai começar a pensar mais ou menos desde o comecinho desse século XX o que estava acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se a gente pensar ali em 1914 a 18, na verdade, pensando um pouco antes, a gente já sabe, né, que teve um período aí de grande industrialização, de urbanização, de muita mudança de poder, e tudo isso acabou culminando um progresso humano, e esse progresso evoluiu, né, a gente pode chamar de progresso ou regresso, depende do seu ponto de vista, acabou culminando na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a gente teve todo esse progresso aí, uma disputa armamentícia, né, uma disputa por esses benefícios que cada país ia conquistando, um país querendo ser maior do que o outro, querendo conquistar mais mercado, mais território, mais alianças, e a gente tem aí a Primeira Grande Guerra Mundial. Período horrível, período de problemas, mas ela acaba, né? A gente vê aqui que é um período, vamos dizer assim, é curto, porque a gente está vivendo a guerra, né? Mas teoricamente curto. E daí, quando acaba, a gente tem a década de 20, os chamados Anos Loucos, né? Ficou conhecido como Anos Loucos, porque é um período de muita alegria. Um período em que o pessoal fala, nossa, ufa, finalmente acabou a guerra, nossa, era tão horrível, né? As pessoas morreram, foi assustador, e agora a gente não tem mais isso. Então é um período em que ninguém pensa que vai ter outra guerra. O pessoal pensa que acabou, né? Já passou o pior, aquela grande crise no, sei lá, relacionamento, casamento, vestibular. Você vai para a pior parte, né? O negócio tá indo meio mal, aí daí tem aquela briga horrorosa, aí todo mundo se acerta e você fala, ufa, acabou, finalmente, foi horrível, mas chegou ao fim. E daí, nesse momento aqui, nessa década de 20, que ficou conhecida como os Anos Loucos, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a primeira Semana de Arte Moderna. Então, ali em 1922, a gente tem aquilo que a gente chama de Primeira Semana de Arte Moderna. E essa arte moderna, ela era influenciada pelas artes mundiais, pelas artes principalmente europeias, né? E ela trazia ali novas propostas. Então, diante de um mundo todo diferente, trazia novas propostas artísticas também. Então, quer dizer, não só o mundo estava mudando, aliás, porque o mundo estava mudando justamente, a arte deveria acompanhar essa mudança. Então, quer dizer, a gente tinha aí um mundo que passou por guerras, que passou por progresso, do mundo agora do bonde, o mundo da energia elétrica, um mundo todo diferente, e a galera da arte lá fazendo aquela coisa parnasianista, que era ficar lá vendo a métrica, a forma, e falando de assuntos gregos e mitologia, ou falando de assunto nenhum. O pessoal fala, mas que falta de lógica, gente, vamos falar do nosso tempo, a gente tá aqui vivendo tanta coisa, né, vamos falar dos bondes, vamos falar dessas pessoas, fica falando um monte de gente que a gente não conhece, de um jeito que ninguém entende, vê se tem cabimento, não tem nenhum, né. Então a galera começa a reivindicar aí um outro tipo de arte e no nosso foco principal aqui, que é a aula de literatura, um novo tipo de literatura. Então é aquele momento do choque, do rompimento, que a gente vai chamar de primeira fase modernista. Então a gente tem a primeira fase modernista de 1920 a 30, a gente tem a primeira... Acabei colocando no autor, né? Por que eu coloquei no autor? Porque em 1924, ele não participou da Semana de Arte Moderna, tá bom? Mas em 1924, ele entra em contato em Belo Horizonte com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Eles estavam viajando ali, fazendo aquelas incursões por Minas, que a gente estuda na aula de modernismo, fazendo aquelas incursões por Minas, ele publica lá um livro, Tarsila faz uns desenhos, umas artes, e a gente tem... uma parada deles em Belo Horizonte. Como aqui o nosso autor, Carlos Drummond de Andrade, morava por ali, em Minas Gerais, ele acaba se encontrando com esse pessoal. Então, quer dizer, ele não participou da primeira Semana de Arte Moderna, mas ele conhece aquelas pessoas, né, mais importantes, aqueles grandes participantes, Mário Oswald de Andrade, Tarsila, dentre outros. Ele admirava muito Manuel Bandeira, já tinha enviado uma carta para Manuel Bandeira dizendo o quanto que ele admirava
Então a gente vê que existe aí uma relação entre o Drummond e a primeira fase modernista, e essa primeira fase modernista também tem uma relação com esse contexto histórico, então esses anos loucos, esse momento aí de mudança, de modernização, de rompimento com o passado, de quebra de tradição, certo? E daí, Jane, isso aí vai frutificar de alguma forma? A gente tem algum fruto? Sim, a gente tem algum fruto. Aqui em 1930, então veja aqui, um pouquinho depois, apenas nesse período, a gente tem a publicação de um livro que chama Alguma Poesia. Esse livro é um livro muito importante, e essa fase é uma fase muito importante do Carlos Drummond, porque ele vai publicar aquele famoso livro na revista de antropofagia, né? Aquele famoso poema que chama No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nossa, que acontecimento é esse? No meio do caminho tinha uma pedra. Acho que todo mundo já ouviu falar, já conhece, né? E ele publica esse livro aí nessa época, aliás, esse livro e esse poema. E esse poema é um poema que causa um choque muito grande, porque é um poema que quebra completamente a tradição. Ele não fala nada com nada, fica repetindo. Então, quer dizer, em termos de estrutura, de vocabulário, de tema, em termos de tudo, é um poema considerado horrível por muitas pessoas que eram mais academizadas, mais clássicas. E, claro, pelos modernistas é super aclamado. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que a gente tem aí o Drummond tendo a presença já na primeira fase modernista. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de primeira fase modernista. E o Drummond participou dela, né? Ele não participa tão ativamente como esses outros, como eu disse, porque ele está conhecendo ainda, ele está entrando em contato, tanto que a publicação dele é, entre aspas, tardia, né? Quando a gente diz que a primeira fase modernista, ela vai de 1922, quando começa a Semana de Arte Moderna, até 30. Então, veja que a publicação dele já está liberando a segunda fase modernista, mas é importante a gente saber que ele também publicou livros que tivessem a ver com essas ideias definidas na primeira fase, né? Que é a ideia de um rompimento, como eu disse, com a tradição, um choque ali com tudo aquilo que era do passado. Esse choque é temático e principalmente formal. Então, a defesa de uma liberdade formal, né? De uma poesia que não precisa mais ter métrica, não precisa ter nenhum tipo de regularidade, não precisa ter rima, não precisa ter uma linguagem erudita. Então, tudo isso estava sendo reivindicado na primeira fase modernista por essas pessoas aqui e outras também que participaram. E o Drummond acabou conhecendo, acabou gostando, acabou ali, né, de certa forma, participando, porque ele chegou a fazer a publicação desse tipo. Então, poema piada, poema irônico, poema engraçadinho, poema sátira, poema irreverente, tudo isso fez parte da obra de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Mas, como vocês já sabem, né, porque vocês já estudaram literatura aí na escola, no cursinho também, o Drummond, ele é colocado na segunda fase. Por que a gente estuda ele na segunda fase modernista? Apesar dele ter aí esse tipo de publicação mais parecido com a primeira, a gente vai estudar ele na segunda fase modernista. Por quê? Porque a publicação dele, talvez considerada de maior ápice, de maior amplitude, enfim, porque escolheram assim. Então, a gente vai estudar ele na segunda fase, e é importante saber por que tem uma outra fase, né? Porque mantém o mesmo nome, modernismo, mas mudou a fase. Por quê? Porque aqui, nesses anos loucos, estava tudo indo muito bem, as pessoas começaram a gastar demais, estavam achando que a vida estava ótima, maravilhosa. E aí a gente tem um grande problema em 29, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nossa, Gênio, mas lá nos Estados Unidos, o que tem a ver com a gente? Tem a ver que o mundo já era globalizado, já era todo mundo envolvido, né? A gente exportava café. E com essa quebra da Bolsa, a gente tem o início de um período que que não chama, mas ficou conhecido como Grande Depressão Econômica. Que é o momento em que a galera fica endividada, né? O pessoal não consegue mais, né? Gastou demais, fica todo mundo endividado. É uma grande quebra, né? Uma grande quebra no mercado. Tem uma influência mundial, como eu disse, né? Não afeta só Nova York, obviamente, afeta muitos países que já tinham relações, já tinham alianças aí econômicas. Então, um período conhecido como Grande Depressão Econômica é um período muito ruim. E as pessoas, quando elas estão ali, né, em crise econômica, a gente sabe que também tem geralmente uma crise política, porque daí começa, o governo fez nada direito, aí vem outros falam, não, eu vou fazer melhor. Já estava lá, a maioria dos países vivendo uma instabilidade política. Com o agravamento dessa crise econômica, a gente começa a ter aí vamos dizer assim, algumas personagens ilustríssimas aparecendo, reivindicando para si, né, poder. Nossa, eu faria diferente, eu faria melhor. E a gente começa um período aí de ditadura em muitos países, né, de muitas pessoas que parecem ditadores, inicialmente não parecem, mas que depois se revelam ditadores, que vão conseguindo o poder. E também um período de muita briga, né, de muita disputa entre o poder de país, né, como eu disse aqui, Grande Depressão, um país ganhando mais que o outro, eles começam a brigar de novo. E a gente tem, em 1939 a 45,
a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que ninguém esperava, porque afinal de contas já tinha ido uma guerra, né? Já tinha acontecido, o pessoal não imagina, já tinha sido horrível, a galera estava se recuperando economicamente ainda, ninguém imaginava que em tão curto espaço de tempo, porque veja, né, a distância é muito curta aqui, cerca de 20 anos apenas, 20 anos não é quase nada, né? Tudo bem, se for a sua idade inteira, claro que é muita coisa, mas em termos de século não é quase nada. E a gente tem aí uma Segunda Grande Guerra Mundial. Então, diante desse cenário, que passa, né, de um cenário de loucura, de alegria, de euforia, passa para um momento de crise econômica, de crise política, ditadura, surge nazismo, fascismo, o Brasil também tem o Getúlio Vargas, perseguição, morte, tortura, culmina na Segunda Guerra Mundial. Como é que as pessoas vão ficar lá fazendo uma piada, fazendo gracinha, falando de, vamos falar só de temas cotidianos, vamos só chocar o pessoal, vamos romper com a tradição? Não, né, a galera começa a falar assim, não, gente, calma, peraí. Olha o que está acontecendo no mundo. Está tudo feio demais. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se preocupar com esse negócio. Olha só, as pessoas estão morrendo. E é o momento, então, que a gente tem finalmente a segunda fase modernista. E a segunda fase modernista é essa fase de engajamento político, engajamento social. Essa fase em que as pessoas passam a olhar para o próprio tempo, não se importar mais tanto com a forma, até porque a liberdade formal já tinha conseguido ser conquistada. Como essas pessoas bateram de frente mesmo, brigaram, eles conseguiram, vamos dizer assim, implantar, né, lançar essa ideia da liberdade formal. Então, os próximos poetas que vieram, como o Drummond, né, como eles que chegou um pouquinho depois, os próprios poetas que vieram depois, eles acabaram já podendo usufruir dessa liberdade formal que tinha sido adquirida, que tinha sido conquistada, né, não adquirida, conquistada. Então, eles não precisavam se preocupar tanto em ter essa bandeira de ficar, vamos falar assim, porque o pessoal já estava, entre aspas, acostumado. Já tinha sido conquistado isso. Então, o que eles passaram a fazer é utilizar essa liberdade, sim. Então, eles mantiveram, consolidar essa liberdade formal conquistada, mas o foco deles, o olhar deles foi mais para o próprio tempo, mais para as questões sociais. E daí a gente tem o Drummond publicando duas grandes obras, talvez por isso, né, se bem que todas as obras dele são grandes, mas por isso escolheram colocar ele na segunda fase aí, né, um período de mais maturidade. Aqui ele publica um livro que há pouquíssimo tempo atrás também estava sendo cobrado no vestibular, que é O Sentimento do Mundo. E também, de modo muito próximo, ele publica outro livro que foi considerado durante muito tempo, inclusive na época que eu prestei, eu acho, porque eu já não lembro muito bem, foi cobrado no vestibular também. Um outro livro que é A Rosa do Povo, super famoso, considerado a maior. Depende, né? Cada um considera uma obra dele a maior, então é complicado isso. A Rosa do Povo. Então, essas duas obras aqui, elas são pertencentes da segunda fase modernista, que é considerada de 30 a 45. E o poeta, como eu já disse para vocês, ele é considerado um poeta da segunda geração. Então, quando a gente estuda modernismo, a gente geralmente só estuda Drummond na segunda fase. Mas eu estou ressaltando para vocês aqui que, apesar dele ser estudado na segunda fase, pelo peso dessas duas obras, né, ele também fez obras parecidas com a primeira fase e também vai ter outros tipos de obras que nós vamos ver já já, como, por exemplo, o Claro Enigma. Então, aqui nessa segunda fase, o que a gente tem? Uma poesia engajada, uma poesia social e política. Então, uma poesia social e política, uma poesia que vai se preocupar com o seu tempo. Então, é a dor do eu, né? A dor do eu, que é também a dor do mundo, né? Então, aqui, o Drummond, especificamente, ele também tem a obra dele dividida em fases, porque ele vai ter uma primeira fase, essa aqui, né, que vai corresponder a uma poesia, que é uma fase mais engraçada, mais satírica, e também é uma fase que ele se preocupa mais com ele mesmo. A gente até brinca que é uma fase que ele era, vamos dizer assim, adolescente, então ele se preocupa mais com ele mesmo, tá nem aí muito pro mundo, fala da vida dele, da relação dele com o mundo, e depois ele percebe que a dor dele, o sofrimento que ele acha que ele tem, na verdade, o mundo inteiro tem, é um sofrimento coletivo. Então ele faz essa ponte aí e começa a falar da dor do mundo. Então aqui, Sentimento do Mundo vai ser aberto com aquele poema lindo, né? Tenho duas mãos do sentimento do mundo, que dá aquela ideia, né? De eu sou uma pessoa limitada, não posso fazer nada, porque eu só tenho duas mãos, e com duas mãos a gente não faz praticamente nada, mas eu tenho todo o sentimento do mundo em mim. Então, quer dizer, se eu pudesse, eu salvaria o mundo. Então, são poemas muito fortes, tem poema da necessidade, enfim, a gente não vai focar aqui porque não é o caso, né? Não tem como. E a Rosa do Povo também tem aquele poema famoso, a Florianausa, tem muitos poemas críticos, muitos poemas sociais, muitos poemas políticos. Então, essa fase aí é interessantíssima. Certo? Certo. E daí? E daí que acaba a Segunda Guerra Mundial. Então, beleza, acabou, maravilha. Você fala assim, ufa, graças a Deus acabou. Legal, legal. Então, Drummond pode finalmente ter paz e publicar ali, em 1951, ele consegue ter paz e publica Claro Enigma. Aí você fala assim, ai, Jane, que bom. Então, esse livro deve ser um livro suave, deve ser um livro engraçado, deve ser um livro tranquilo, enfim, deve ser um livro em paz, né? Porque finalmente acabou a Segunda Guerra, acho que agora o pessoal
já deve estar mais tranquilo, né? Já foi uma guerra, já foi a Segunda Guerra, então eles devem estar pensando, ai, que bom, né? Acabou, a gente pode, quem sabe, ter uma segunda época de anos loucos, ou mesmo sem ter anos loucos, quem sabe as pessoas não estão tranquilas e felizes. Então a gente vai ver agora, vai dar um poema aqui, para tentar entender, né, como é que, o que aconteceu depois desse contexto histórico. Então, depois de tudo isso ter acontecido, Drummond continua publicando, e como que será que é essa obra dele, né? Será que ela retoma aquela parte mais engraçada, mais cômica da primeira? Será que ele continua se importando com o social, com a política, se importando com essas questões mais focadas? A gente sabe que a Rosa do Povo que tem uma tendência socialista, então tem vários poemas ali que fazem algumas metáforas, algumas referências que a crítica lê como referência ao socialismo. Então, quer dizer, Drummond ele teria essa tendência mais para esse tipo de política. Então a gente vai ver agora, ler alguns poemas para tentar entender o que Claro Enigma faz. Se ele volta para a primeira linha, ou se ele segue essa segunda linha, ou se ainda ele faria um outro tipo de poesia, tá bom?